Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Nelson, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Casa de Oração, Poder e Fé, situada na Rua Pereira de Araújo, 281, esquina com a Rua Cisplatina, em Irajá, próximo aos Correios. Temos culto terça-feira, culto de libertação e cura divina, das 19 às 21 horas. Temos quarta-feira, culto de doutrina, das 19 horas às 21 horas. Domingo, manhã, escola bíblica dominical, de 9 às 11. À noite, culto de adoração a Deus e cura divina, das 18h30 às 21 horas. Todo segundo sábado do mês nós temos consagração de 9 às 11 da manhã. Convido a vocês a estar conosco aqui, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor Jesus. Eu quero também, aleluia, trazer uma mensagem de Deus, aleluia, para o seu coração. Uma palavra para você meditar, uma palavra para você pensar de como nós estamos vivendo na presença de Deus. Eu quero falar sobre negar a si mesmo para seguir a Jesus. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, eu vou ler a palavra do Senhor. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Louvado seja Deus. O que me chama muita atenção nesse texto é quando Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, que deve negar a si mesmo, a cada dia pegar a sua cruz e seguir a Ele. O que eu vejo? Que Jesus não está obrigando ninguém a seguir a Ele. Mas se formos seguir a Cristo, temos que ser uma nova criatura. Não podemos mais viver como nós vivíamos lá fora no passado. Temos que viver uma vida diferente, conforme a palavra de Deus diz, ser o sal da terra e a luz do mundo. Temos que pensar diferente, agir diferente, falar diferente, enfim, viver uma vida cristã, autêntica, na presença de Deus. Dar testemunho de cristão no trabalho, na rua que mora, para os vizinhos, aonde você botar a planta dos teus pés, mostrar a diferença. Eu lembro de Sunamita, quando ela chama o seu marido para ver o profeta Eliseu. Ela diz assim: aquele que vem ali é Eliseu, um santo homem de Deus. É assim que o mundo tem que ver o povo de Deus, os cristãos, como uma pessoa diferente e dar testemunho da nossa vida para as pessoas. Jesus diz, a palavra de Deus diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passou e tudo se fez novo. Temos que ser diferentes, temos sim que ser uma nova criatura. O que nós podemos analisar aqui na palavra de Deus, O que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo para seguir Jesus significa abandonar o pecado e submeter-se à vontade de Deus.
É fato, irmãos, que nós somos pecadores, fomos gerados pelo pecado, por isso somos pecadores. Mas não podemos viver na prática do pecado mais. Não, pecadores nós vamos sempre ser. Vamos errar em algumas áreas, alguma coisa? Sim, sim, vamos. Somos seres humanos. Mas a diferença, né, como é que se diz? Viver na prática do pecado e falhar uma vez ou outra em alguma coisa que não venha nos levar à condenação eterna. O cristão, irmão, que entende o que é seguir a Jesus, ele não tem prazer mais no pecado. Pelo contrário, ele sente mal em pecar, em desagradar a Deus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, diz assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Então o sacrifício de Cristo será em vão. Se nós continuarmos vivendo no pecado. Então esse sacrifício de Cristo é em vão para mim. Continuo vivendo no pecado. A Bíblia diz, e é claro, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos mais viver pecando, errando na prática do pecado, continuamente. Por quê? Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmão, vamos continuar vivendo no pecado e dizendo que está indo para o céu? Na prática do pecado? Se pensarmos assim, estamos enganando a nós mesmos. A graça, ela não nos dá o direito de viver na prática do pecado. De maneira nenhuma, pelo contrário, a graça, ela nos convence que nós recebemos de graça a salvação em Cristo Jesus e que devemos dar valor a essa graça maravilhosa trazida por Jesus. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 6,15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo responde: de modo nenhum. Então, irmãos, aleluia, porque estamos na graça, não estamos mais debaixo da lei, vamos viver pecando? De modo nenhum. Não vamos viver em pecado. Romanos 6, 22, o apóstolo Paulo diz: mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, agora os nossos frutos é para a santificação e, por fim, receber a vida eterna. No versículo 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Se continuar vivendo na casa de Deus, vivendo na prática do pecado, achando que vai entrar no céu, não vai. Temos que entender uma coisa: uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura. No momento em que nós entregamos a vida ao Senhor, nós temos que agora meditar na palavra, estudar a palavra e acatar o que a Bíblia diz para a nossa vida. Porque a Bíblia nos ensina como viver nesses dias difíceis. Em Romanos 8, 12 ao 14, diz assim, versículo 12: de maneira que, irmãos,
somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Olha bem, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, irmão, nós não somos mais devedor à carne para continuar vivendo na prática do pecado. Mas se nós mortificarmos a nossa carne, aleluia, com certeza nós viveremos a vida eterna em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo isso para a igreja de hoje também. Precisamos entender isso. O apóstolo Paulo, no versículo 14, ele vai dizer assim: porque todos os que são guiados, olha bem, pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, afirmando aqui que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Se nós somos guiados pela nossa vontade, pelo nosso eu faço o que eu quero, eu ando como eu quero, porque eu vivo debaixo da graça, estamos errados, irmãos. Jesus disse bem claro, aleluia, em João 8,32, e conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Aleluia. É conhecer a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, é se preocupar em agradar a Deus e não agradar a sua carne, a sua vontade. Hoje não podemos mais viver o nosso eu, temos que viver Cristo. Não podemos andar como o mundo anda. Ser cristão é andar na contramão das coisas do mundo, mundana. É ser diferente. É as pessoas olhar para você e ver que você é diferente. Porque o Espírito Santo, aleluia, brilha em você. Você tem a luz de Cristo na tua vida. Então essa palavra eu quero deixar para você meditar. Medita nessa palavra. Mude seus comportamentos. Mude o seu modo de pensar. Paulo, ele fala claramente para a igreja que a igreja, ela tem a mente de Cristo. Ou seja, nós temos a mente de Cristo e devemos pensar e agir como Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vocês, né? Deixa o seu like aí. Louvado seja Deus. Compartilhe também, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.